Boa tarde a todos, senhores vereadores. Albino Trevisan Neto, uma honra, um prazer, tá? Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 15 horas, na sede da Câmara Municipal de Mirassol, situada na Avenida Fernando Costa, número 2423, Centro, nesta cidade, Estado de São Paulo, reúne-se esta Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo Decreto Legislativo número 223/2021, de 24 de junho de 2021, destinada a investigar e apurar indícios de irregularidades na aplicação e gasto das verbas destinadas ao combate da pandemia de Covid-19 no âmbito municipal, bem como toda e qualquer outra suposta irregularidade vinculada ao assunto. A comissão é presidida por mim, vereador Nando Nogueira, e tem como membro o vereador Fábio Henrique Cuni e o relator, vereador João Paulo Maciel de Araújo, e suplente, vereadora Aparecida Gonçalves Dias. Antes de iniciar o depoimento, advirto que o senhor comparece a esse depoimento na condição de testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade do que lhe for perguntado, e qualquer afirmação falsa, negação da verdade ou omissão da mesma, pode acarretar as sanções previstas no artigo 342 do Código Penal. Peço que se limite a responder o que for perguntado, e ao fim lhe daremos oportunidade para complementar o que achar necessário em seu depoimento. Assim daremos início ao seu depoimento. Certo? Senhor Albino Trevisan Neto, chefe de divisão da Atenção Básica e presidente do Conselho Municipal de Saúde? Correto. Há quanto tempo o senhor é membro do Conselho Municipal da Saúde? Desde setembro de 2017. Quantos membros integram o Conselho Municipal da Saúde? São 40 membros, 20 titulares e 20 suplentes. O Conselho Municipal foi feito reuniões com o ex-prefeito André Vieira e com o atual prefeito Edson Hermenegildo? Sim, foram feitos. Eu gostaria de complementar, informar que o meu cargo de presidente do Conselho Municipal de Saúde, ele acaba se confundindo também, ele acaba se agregando ao cargo que eu ocupo na administração do Departamento de Saúde. Portanto, todas as ações sobre Covid-19, elas passaram obrigatoriamente por mim lá e, consequentemente, eu as repassava para o Conselho de Saúde. Então, as minhas respostas elas vão acabar sendo não só em relação ao Conselho, como também à administração. Ao cargo exercido do senhor. Ao cargo exercido. Eu quero deixar bem claro, porque muitas vezes o que ocorre é que o presidente do conselho não faz parte da administração, então ele acaba sabendo das coisas só aquilo que a administração envia, né? Mas no meu caso não, eu estava ali dentro, então é importante dar essa informação para vocês. Como chefe de divisão da Atenção Básica, qual função? O seu cargo é chefe da divisão de atenção básica. Correto. Certo? Você, senhor, né? Sobre o chefe de divisão de atenção básica. E presidente do Conselho Municipal da Saúde, né? Eu perguntei para o senhor sobre reuniões. A reunião. Foi feito reuniões do Conselho Municipal com o ex-prefeito André Ricardo Vieira e o atual doutor Edson Hermenegildo.
Sim, especificamente, Isso. com o conselho não, mas eu sempre estava presente, então eu acabava representando o conselho. Certo. Nunca foi convocado o conselho, mas como eles sabiam que eu fazia parte do conselho e era o presidente do conselho, então eu acabava representando também o conselho. Certo. De certa forma, houve reunião, né? E essas reuniões é presencial ou era virtual? Nas reuniões que tinha com o prefeito anterior, o senhor André, elas foram comigo representando o conselho presenciais. Depois, as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, em obediência à legislação vigente à época, elas eram todas feitas de forma virtual. Aí já seria no governo do Dr. Edson, né? Não, como a pandemia ela começou mais ou menos em março do ano passado, então o Conselho paralisou as reuniões presenciais. E nós tínhamos um grupo de WhatsApp, e era por ali que a gente ia por telefone, todos os documentos eram encaminhados por ali, e as discussões eram feitas todas por ali. Só para fazer uma pergunta para ele. Senhor Albino, como chefe de divisão da atenção básica, qual é a sua atribuição? É a coordenação das atividades desenvolvidas nas unidades básicas de saúde. Certo. Concedido. Com relação às reuniões que, devido ao protocolo de pandemia, não poderiam ser mais presenciais, as reuniões tornaram-se de forma, vamos se dizer, virtuais, né? Correto. Mas elas eram realizadas através de algum programa online, onde eram feitos em tempo real o debate e as explanações de todos os membros do conselho ou não? Nós não usamos nenhum programa de visualização, de imagem. Os documentos que eram fornecidos para o conselho, para a análise do conselho, eles eram digitalizados e colocados no grupo do WhatsApp. E por ali nós nos comunicávamos, para as pessoas poderem. Então, colocávamos, por exemplo, hoje os documentos, ficava em análise durante 3, 4 dias, uma semana, e a gente voltava a perguntar se alguém queria se manifestar. Algumas pessoas, mesmo antes desse tempo, alguns conselheiros se manifestavam, né? Às vezes eu recebia também lá no departamento a visita de algum conselheiro para que pudesse ser explicado, e por ali eram feitas iniciava-se e encerrava-se. E eram feitas atas, Certo. e tudo com lista, e depois a gente levava a lista de presença para os conselheiros. Só um questionamento, como que são nomeados os integrantes do conselho? Bom, os integrantes do conselho, a gente segue uma lei, acho que era de 2017, é bem recente a lei, e já era, a título de informação também, já era para eu ter saído da presidente do conselho, mas não tem interesse de ninguém assumir. Então a gente fica lá ad eterno, eu também queria passar para frente. Mas as nomeações, ela conforme a lei. Então tem lá representante do poder público, representante dos serviços de saúde, representante da população, de uma forma geral, de associação. Eu não lembro o número da lei, mas é conforme a lei. Sim, mas esse trabalho seria centralizado em uma pessoa para fazer o chamamento desses integrantes, correto? A gente faz ofício e envia aos interessados, e aqueles que têm interesse se manifestam, eles nos retornam com a indicação. Depois, no início ele é passado numa reunião para ver qual será o membro titular, qual será o membro suplente. Aí forma-se o conselho, 20 titulares, 20 suplentes. E quando o titular não pode participar, o suplente vai. Há quanto tempo o senhor atua no conselho? Desde setembro de 2017.
Na opinião do senhor, esses conselhos têm uma denotação séria e realmente profissional? Ou as pessoas são nomeadas só para fazer, porque é obrigado a ter alguém nesse conselho? Não, eu acredito que aquelas pessoas que são nomeadas, elas têm interesse em participar, em saber e fazer uma melhoria, né? No caso da saúde e da saúde pública. Eu não acredito que quem participe não tem interesse, ele vai lá por obrigação. É porque o diretor da saúde explanou para a gente que como não existe uma remuneração dos membros do conselho, Sim. muitas vezes não dão devido interesse em querer se reunir, em querer realmente trabalhar em prol da população sem ter uma remuneração. Eu concordo com o diretor. O que eu quis dizer é o seguinte: a pessoa que é nomeada para ser membro do conselho, eu acredito que ela queira, se ele queira participar. Mas no decorrer, realmente existe uma falta de interesse dessas pessoas. Tanto é que dos 40 conselheiros, nós temos assim, em torno de 13, 14 conselheiros que são bastante persistentes, que são realmente aqueles que acabam discutindo os assuntos, né? E o restante realmente não tem interesse. Mas eu acredito, vou repetir, eu acredito que a nomeação, o aceite dessa pessoa em participar do conselho, ela queira participar, ela tenha interesse, mas depois existe uma desistência, uma falta de... Esse conselho, existe uma remodelação, uma nova nomeação conforme muda-se o governo ou não? Não, o mandato do conselho é de 2 anos, 24 meses, né, tendo que ser renovado uma porcentagem desse conselho. Eu, como presidente, tentei por 2 vezes já. Então, foram enviados diversos ofícios para todas as entidades que pudessem participar e, infelizmente, eu não tive retorno de ninguém. E eu não posso, como responsável, eu não posso abandonar. Então, acaba que continua eu mesmo lá. Então, de certa forma, existe uma irregularidade, até por parte da nomeação e falta de interesse da população em querer participar desse conselho. Eu concordo com você, uma certa irregularidade, mas eu não posso, como presidente do conselho, eu não posso simplesmente, se não existe interesse em quem queira participar como presidente ou tocar, eu não posso simplesmente abandonar. É uma questão de, pelo menos alguém tem que ser responsável, né? Pela ordem, presidente. Concedido. Esse conselho, então, atual, ele é vigente desde quando? Desculpa se o senhor já falou, eu não... Não, eu não falei. Ele é vigente, a eleição desse conselho foi em setembro de 2017. Porém, durante esse período todo, houve várias mudanças dos membros. Por exemplo, ultimamente houve uma mudança dos 2 membros da Câmara Municipal, dos representantes, né? Então, esse conselho vem, na sua maioria, desde 2017, os membros desse conselho. Olha, eu não, com certeza eu não sei falar para você, mas eu acho que uma metade já mudou. Tá. Metade mudou, sim. A gente sabe, o Trevisan, que o conselho ele tem as atribuições de controlar o dinheiro da saúde, monitorar a execução da saúde, participar da formulação das metas para a área da saúde e reunir-se ao menos uma vez por mês. E acompanhar também o encaminhamento das verbas da saúde do SUS, principalmente auxiliando nas verbas do SUS. Com relação à verba destinada da pandemia em 2020, o Conselho ele se reuniu, ele teve algum apontamento com relação à aplicação dessa verba do Covid em 2020 ou não? O Conselho deliberou que a aplicação da verba do Covid em 2020 ela foi aplicada corretamente. Houve algum apontamento nesse sentido? Olha, toda despesa e investimento que
foi feito com o uso de verba destinada única e exclusivamente ao Covid, passou pelo Conselho. Bem claro, Conselho Municipal de Saúde. Sim. Verbas da saúde, dinheiro da saúde. Tudo isso passou em Conselho. Tudo. Qualquer investimento que tenha sido feito, qualquer gasto que tenha sido feito, qualquer despesa com EPIs, com equipamentos, tudo passou pelo Conselho. Recebimento de emendas parlamentares várias para a Covid passava, tudo isso foi colocado no relatório anual de gestão, tudo isso passou, o relatório anual de gestão passou pelo Conselho Municipal de Saúde, foi aprovado, né? Então todas, em relação à saúde, tudo passou. E todas essas verbas que passaram ali, então o Conselho monitorou, viu onde foi utilizado e assim deliberou pela aprovação desses recursos. Essas verbas foram monitoradas e as respectivas aplicações foram também aprovadas pelo Conselho. Tá. A gente partiu do princípio do ano de 2020 e agora no exercício de 2021, acredito que ocorreu da mesma forma. Está ocorrendo da mesma forma em 2021. Então a verba vem, vocês monitoram, vê onde vai ser utilizada e teve o aval do Conselho para a utilização dessa, sem nenhum apontamento contrário. Não. Até agora, aqueles valores foram recebidos pela saúde pública, eles foram aplicados no ponto de vista dos conselheiros, foi aplicado de forma correta. Satisfeito. Senhor Albino, sobre os diretores da saúde anterior e da atual gestão, o senhor viu alguma omissão da parte de ambos? Nenhuma omissão. E qual a diferença dos diretores na ação tomada ao enfrentamento da Covid-19? Você viu diferença nos dois? Os dois diretores, o diretor anterior trabalhou muito e o atual diretor também trabalhando muito dentro de todas as suas possibilidades para a melhoria da situação. Certo. E sobre o Conselho Municipal da Saúde, né? Você chegou a questionar algo sobre sobre a verba da Covid-19, certo? Quando foi gastar com compras de IPIs, insumos, assim por diante, vocês questionou algo que os diretores estariam fazendo errado? Ou não viu nada? Não, o questionamento sempre foi assim, existe a necessidade de investir nessa despesa, nessa material de consumo? Não havia um estoque prévio? Não, porque a pandemia pegou todos de surpresa. Não existe município no Brasil que tinha estoque de EPI para combater aquilo. Então, nós julgamos de uma forma correta as aquisições, né, porque realmente não tinha que comprar, tinha que combater, não tinha jeito. Então, o senhor confirma que o Conselho é bem participativo? Como eu disse no início, como eu, Albino, presidente do Conselho, também faço parte da administração da saúde desde fevereiro de 2018, eu sou o primeiro lá dentro a exigir que as verbas sejam aplicadas de forma correta, né? Tanto é que se tivesse alguma coisa errada, ou algum caminho errado, ou alguma coisa, eu chamava a atenção do diretor anterior e desse diretor também, né? Então, eu garanto para vocês, aquilo que passou por mim lá e foi para o Conselho, foi de forma correta. Agora, se houveram outras situações que não passaram pela gente... E o senhor, como é funcionário público, chegou a ver algum indício
de irregularidade de compras, desvio de alguma verba pública nesse período, tanto 2020 como 2021? Não vi nada, porque, veja bem, ó, a situação é... A unidade, a seção, a divisão que tem necessidade de um equipamento ou de um material de consumo, ela faz uma solicitação. Essa solicitação não é o departamento quem compra e quem adquire. Ela apenas faz a solicitação e, conforme uma lei que nós temos aqui, que eu não me lembro, se você é obrigado a colocar um orçamento. Aí você manda para a divisão de compras. Quem faz toda a aquisição e todos os trâmites legais é a divisão de compras, que está junto ao departamento de administração, e o departamento jurídico que analisa. Então foge da esfera de controle Foge do senhor. Justamente. Nós só pedimos, por exemplo, eu preciso de 10 caixas de máscaras descartáveis. Eu não tenho, eu preciso adquirir. Então você faz a especificação, envia com um orçamento para a divisão de... Eles é quem vão tomar todas as iniciativas para aquisição, todos os procedimentos. Envia-se ao departamento jurídico, o departamento jurídico analisa se está correto ou não, e aí retorna e faz a aquisição. Aproveitar que o senhor comentou das máscaras, na gestão anterior, informações que temos que foi adquirido um grande número de máscaras. O senhor chegou a acompanhar a distribuição dessas máscaras? Como é que eram realizadas essa distribuição? Essas distribuições eram realizadas aos funcionários da saúde, aos demais funcionários da prefeitura? Como é que era essa dinâmica de distribuição das máscaras ali no início? Se o número era suficiente também? Tá, no início, como eu falei, o estoque de, por exemplo, o senhor falou máscaras, ele era insuficiente para suprir a demanda. Nós usamos uma máscara dessa, nós sabemos que a validade dela não é grande. Você tem que usar 3, 4, 5, 10 máscaras durante o dia. Isso aí é científico e é o que está na bula da máscara, né? Então não era suficiente. Então foi adquirido um bom número de máscara para suprir aquela demanda, né? Como você recebe um dinheiro público da saúde para comprar uma máscara, você tem que proteger a saúde de todos. Você não pode ser, você trabalha na saúde e você não vai ter. Eventualmente, sim, nós ajudávamos outros departamentos. Sim, mas acredito que tudo de forma correta e sem mais uma pequena quantidade. E essas máscaras que elas eram entregues para os funcionários, para as unidades de saúde, todas elas vão com um recibo, um termo de entrega, o responsável assina e distribui entre os funcionários. É isso que o senhor queria saber? Isso. E não sei se o senhor tem essa informação, mas na gestão 2020, o senhor sabe me enumerar a quantidade de máscaras que foram compradas e o que foi utilizado em 2020? O senhor sabe qual é? Não, essa informação quem pode lhe dar com precisão é o almoxarifado da saúde. Eu não tenho essa informação, senhor. Eu sei que eram pedidas muitas, não só máscaras, mas luvas, né? Cada procedimento que você faz, a luva vai para o lixo. E em algum momento em 2020 chegou a faltar máscara para os funcionários ou não? Não, nunca chegou a faltar. Nunca chegou a faltar. Nunca chegou a faltar EPI para nenhum dos funcionários. Pode ser que o senhor tenha recebido reclamação de funcionário, mas nunca. Eu garanto para o senhor que nunca teve nada nunca teve. Apesar do valor alto que era na época, porque existia um abuso de quem fornecia, todo mundo sabe que no mundo estava faltando, né? Então o pessoal oferta e demanda, né? Mas nunca chegou a faltar, não. A preocupação nossa era muito grande na proteção do funcionário, principalmente, que estava tratando ali da população. Satisfeito? Boa tarde, senhor presidente. Concedido. Existe a cada quadrimestre o Conselho Municipal faz uma deliberação de prestação de contas para o Tribunal de Contas, correto, senhor Albino? Correto. E já houve alguma irregularidade com relação a essa prestação, algum apontamento por parte do Tribunal de Contas com relação a algum gasto para mais?
O senhor diz em relação à Covid ou de uma forma geral? Não, do Covid. Do Covid não. Do Covid nós tivemos, para ser sincero para o senhor, dois questionamentos do Tribunal de Contas. Apenas dois. Eles foram esclarecidos e o Tribunal de Contas deu-se por satisfeito. Esses dois apontamentos do Tribunal de Contas foi na gestão atual ou na gestão anterior? Na gestão anterior. Aliás, a gente não pode nem chamar como apontamento. Sim. Simplesmente o tribunal vem... Recomendação. Ele recolhe, ele vê aquela, por exemplo, a aquisição de um material, de um item, a compra de um serviço, e ele solicita para você a documentação comprobatória daquilo. Foram 2 vezes, depois não mais. Mais uma pergunta. Assim, Pela ordem. em relação à saúde. Tudo, por favor, tudo que eu estou falando aqui é em relação à saúde. Cuni, só para mim tentar esclarecer. Esses 2 apontamentos do Tribunal de Contas foi relacionado à verba Covid. Verba Covid. O senhor se recorda qual foram Olha, as questões? Era uma aquisição de botas e uniforme para os funcionários do SAMU, que eles estavam totalmente despreparados para enfrentar, e eles eram linha de frente. E o outro eu não me lembro, mas era uma coisa muito simples. O que eles queriam é o seguinte, era a documentação. Certo. Digitalizamos, enviamos, não tivemos retorno mais nenhum, então é sinal que eles ficaram satisfeitos com a... Esclarecido, obrigado. Senhor Albino, o senhor disse aqui que o SAMU era a linha de frente. De né? frente. Esse apontamento foi na gestão André Vieira. André Vieira? Certo. Teve algo que aconteceu que os funcionários reclamou, se queixou do SAMU, que eles não poderia estar fazendo o exame da Covid na época, porque disseram a administração ali da saúde que eles não seriam linha de frente. O senhor confirma esse fato? Olha, se fizeram essa reclamação, foi uma reclamação totalmente infundada. Certo. Desde o início, exames de detecção de Covid, o início eram exames muito precários, até eles serem desenvolvidos de uma forma mais específica e mais correta, sempre estava disponível a todos os funcionários, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Não é porque o funcionário ou a pessoa tem um contato hoje que ele vai fazer um exame que vai dar alguma coisa hoje. Muitas vezes você tem que obedecer protocolo, daqui 3 dias, daqui 2 dias, conforme o teste, é o prazo que tem que ser feito. Senão é um dinheiro jogado fora e sem... Mas não. Se algum funcionário do SAMU reclamou para o senhor isso aí, completamente infundado. Desde fevereiro de 2018, que eu estou lá, todo o apoio que o SAMU precisou foi dado. Todo o apoio. E tudo que eles pediram. Tudo. Equipamento de EPI, conserto de veículo, escada para isso, escada para aquilo, tudo. Uma pergunta, senhor Concedido. presidente. Seu Albino, uma das ações elogiadas pela população mirassolense na época do governo André foi com relação à higienização e desinfecção, desinfectação de áreas públicas, como locais de banco, locais onde existia uma grande aglomeração. E tal ação de profilaxia não houve na gestão do Dr. Edson. Tem algum motivo de não ter sido realizado, do Conselho não ter deliberado a respeito desse tipo de ação? Se existe algum estudo que essa ação é ineficaz? Existe estudo, na época os locais eles eram lavados com água e cloro. Existe um estudo que ele não é eficaz. Então, se não aconteceu nessa gestão, ótimo, deixou-se de gastar um dinheiro inútil. Mas então foi um desperdício de recurso público no governo do André? Eu não posso dizer para o senhor, afirmar se foi um desperdício, mas eu posso falar para o senhor que existe estudo que é ineficaz jogar água com cloro. Tá certo. Para matar
o vírus do Covid. Sim. Outro questionamento que a gente recebeu muito da população, né? E a gente como vereador... Ô, Cuni, posso só complementar essa pergunta sobre a água? O senhor me dê licença? Sim. Com relação a essa higienização realizada pelas águas, partiu foi usado dinheiro público para a realização dessa... Sim, foi usado funcionário público, foi usado água da administração, cloro da administração, mas isso não passou pela saúde. Não passou pelo conselho. Não foi iniciativa da saúde. Não foi requisitado pela saúde. Não foi. Foi uma iniciativa do executivo, junto com o departamento de serviço, não passou nada pela saúde. Certo. Na época, o senhor se recorda quem que era o diretor de serviço? Departamento de serviço? O Caberli. Carbelinho. Obrigado. Só retomando, então uma das reivindicações que a população solicitava aos vereadores, inclusive foi palco de debate, foi com relação ao tratamento precoce por parte da prefeitura em fornecer esse tratamento precoce para aqueles que entendiam que era eficaz. E até hoje a gente sabe que cientificamente alguns falam que não tem eficácia, porém outros falam que tem certa eficácia. E no meio de tantas informações, a gente acaba ficando desinformado. Em algum momento, o Conselho ou o Departamento de Saúde adquiriu esse tratamento precoce? Bom, o senhor fala sobre tratamento medicamentoso. Isso, né? Dos medicamentos. Precoce. Sim. Que, de certa forma, ajudaria no combate, né? Bom, a minha formação eu sou farmacêutico. Sim. Como farmacêutico, eu acredito no tratamento precoce. Eu tive Covid, fiz o tratamento precoce e foi muito eficiente. Agora, não existe estudo oficial e também não existe nada aqui de conselho de Federal de Medicina, não existe nada do Ministério Público dizendo assim, o tratamento é eficaz ou não é. Eu estou dizendo uma experiência própria minha, né? Foi sim requisitado por 2 vezes a aquisição de medicamentos, não para obrigação, mas sim para colocar à disposição dos médicos mais uma arma contra o Covid. Só que juridicamente, o departamento jurídico não autorizou a compra. O departamento jurídico da prefeitura, então, não autorizou a aquisição dos medicamentos para o tratamento precoce. Não autorizou. E foi baseado justamente nesse parecer... Porque não tinha nenhum estudo científico comprovando. Só que eu vou repito, a aquisição dos medicamentos, eles não eram para fornecer à população de forma indiscriminada, como nós vimos em outros municípios. Tá aqui o kit anti-Covid, vai lá e toma do jeito que você quiser. Não, era para você deixar à disposição do médico para dispensação na farmácia pública com receituário médico. Não tinha nada. O médico teria autonomia de receitar ou não. Justamente, e ia da conduta do médico. Ninguém ia obrigar. Pegar um saquinho, tem 3 comprimidos disso, 4 de aquilo, e falar, toma lá que é bom. Uhum. Não. É uma pena porque seria uma hipótese muito boa para salvar vidas, né, Sr. Albino? Ainda mais se um médico, e a gente tem conhecimento que alguns médicos realmente receitavam esse tipo de medicamento, igual o senhor falou que concorda, como farmacêutico, o senhor acha que existe uma eficácia. Existem médicos também que pensam igual o senhor, que concordavam nessa eficácia do tratamento precoce. E, infelizmente, o departamento jurídico então negou a aquisição desse tipo de medicamento. Foi isso. Tá certo. Sr. Albino, sobre a ineficácia, né, que a gente comentou aqui, sobre os gastos na gestão André Vieira, com água, funcionário, a ineficácia, né, sobre o combate a esse vírus, né, para matar esse vírus. Esse estudo foi feito pela administração da saúde ou não?
Não, esse estudo quando essas ações elas se iniciaram no Brasil todo, houve uma repercussão dentro das comissões das secretarias de saúde, secretarias estaduais de saúde, que é a coordenação nossa. E dentro dessas comissões já foi dito que esse seria ineficaz, né? Que recebemos documentos que seria ineficaz. Ou seja, é bom, essa ação era boa para a limpeza de uma forma geral. É muito bom você jogar água com cloro, limpa mesmo. Agora, falei e vou repetir. A eficácia contra o vírus do coronavírus, o Covid-19, o cloro, daquela forma como era jogado, não é ineficaz. Ele mata, ele pode matar alguma coisa, mas não é... Sim, higienicamente fica tudo muito bem limpo. Vamos levar vamos considerar, realmente fica limpo. Mas não é, especificamente para aquilo ali, não servia para nada. Posso fazer uma pergunta, senhor presidente? Pode. Outra reclamação que a gente via por parte da população era referente às grandes filas em bancos, lotéricas e tudo mais. E justamente isso a gente não viu nenhuma ação por parte de ambos os prefeitos. O prefeito André Vieira fez essa profilaxia aí através de água e cloro, que o senhor mesmo mencionou que não tinha eficácia. E na atual gestão do Dr. Edson, mesmo na época de pandemia, no seu auge, a gente percebia grandes filas na Caixa Econômica, nos bancos e lotéricas. Alguma atitude foi feita? Algum contato com esses estabelecimentos bancários? Sim, desde o início da pandemia, o Departamento de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, ele sempre orientou todos os estabelecimentos. Sempre foi orientada, a população de uma forma geral foi orientada, dentro das unidades de saúde, aproveitando que a população ia. Não faça aglomeração, use máscara, procure não levar. Se você tem que ir em tal lugar, vá sozinho, não leve um ente junto. Faça. Essa parte educativa foi extensamente efetuada junto à população. Mas, infelizmente, a gente vê que, de uma forma geral, não é só aqui, né? Em Mirassol, não podemos condenar Mirassol por causa disso aí. Mas, de uma forma geral, ninguém obedece. Infelizmente, é a cultura do povo. Pela ordem, presidente. Aquele programa que o Exército veio fazer as higienizações aqui, a desinfectação, ela teve uma utilidade eficiente ao combate ou não? Então, qual a opinião do senhor sobre esse quesito? Perdão. Qual a opinião do senhor nessa... Eu desconheço o que foi usado pelo Exército. Se foi só água, se foi água com cloro, eu não posso, nessa situação eu não consigo opinar para o senhor. Está muito satisfeito. Senhor Albino, sobre os prefeitos, o desempenho de ambos, André Ricardo Vieira e Dr. Edson Hermenegildo, o senhor está satisfeito, com ambos, está satisfeito da atuação do ex-prefeito com o atual, ou se teve alguma omissão ou algo a se queixar de ambos prefeitos? Olha, tudo o que foi solicitado para ambos os prefeitos para combate ao Covid foi feito. O que foi solicitado pelo Departamento de Saúde e que estava dentro da legalidade, porque muitas vezes você faz um pedido e a gente desconhece a legalidade, você não está totalmente dentro daquilo. Precisa passar pelo crivo jurídico, né? O senhor é advogado, o senhor sabe disso aí. Então, mas foi tudo que pedimos, foi aprovado. Eu não posso dizer que houve omissão de ninguém. Não houve, nesse caso, não houve omissão. Na minha opinião, tá? Como presidente do conselho, como munícipe. Tá?
não sei se compete ao senhor, mas provavelmente ao conselho. O senhor chegou a visitar as instalações físicas da UPA durante Sim. o ápice da pandemia? Sim, fomos, era frequente a visita. Eu também estive lá e as instalações físicas, na minha opinião, não comportaria o número de pessoas internadas no local. Principalmente no que tange ao atendimento de outras doenças, misturando-se com os pacientes com Covid. Alguma recomendação, alguma imposição com relação a isso foi tomada para evitar essa aglomeração de pessoas lá, misturando pacientes de Covid com outros? Na realidade não houve, assim, houve uma separação, sim, entre os pacientes que estavam lá, procuravam a UPA e de repente faziam o exame lá e estavam com Covid. Houve uma separação, sim, não houve aquela aglomeração. É óbvio que quando a pessoa chega para procurar uma unidade como aquela, existe uma porta de entrada. Ela vai passar pela triagem de uma enfermeira e de um médico. Até aí, ninguém pode afirmar nada, né? Após, quando cientificamente, você pega um médico, tecnicamente, um enfermeiro, ele vai ser, se ele for diagnosticado com Covid ou suspeito, vamos dizer assim, ele era separado, sim, ele tinha uma ala separada lá. Não, então, é justamente essa a minha colocação, porque a pessoa comparecia na UPA e só existe uma entrada, e a triagem era feita no interior da UPA. Até então, se uma pessoa tivesse contaminado com Covid, automaticamente ela poderia transmitir para os demais que estariam aguardando outro tipo de atendimento médico, né? Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade, como existe em qualquer lugar do mundo. Se houvesse uma reunião na Câmara aqui e a pessoa estivesse com Covid e não soubesse, ia passar para as pessoas. Como é que você sabe? Você ia passar numa maca, você está com Covid ou não está? Sim, aí posteriormente foi feita uma... Após a triagem e a suspeição, eles eram isolados. Atualmente, hoje, uma pessoa que está com suspeita de estar com Covid, ela comparece no postão? Sim, o centro de saúde ele ainda é um centro Covid. Hoje ainda ele é dedicado exclusivamente à síndrome respiratória. É que no período noturno, aí ela teria que recorrer à UPA. Sim, teve uma época aqui que nós trabalhamos também no período noturno e aos sábados, no centro de saúde. E após isso ele procurava a UPA. E esse atendimento foi realizado nessa gestão ou na gestão anterior, noturno e aos sábados? Nós começamos já na gestão passada. E assim veio... E aqui essa gestão, ela melhorou o atendimento. Ela esticou, vamos dizer assim, o período de trabalho. Senhor Albino, mesmo a população estando vacinada, quase 90%, acredito, né? Da pessoa da maioridade, né? Ainda existe o contágio por Covid. Existem pessoas ainda sendo contaminadas pelo Covid. E mesmo assim, se ela se sentir alguns sintomas no período noturno, o único local que ela tem para recorrer ainda é a UPA? Sim, no período noturno é a UPA. E nunca foi cogitada a possibilidade de permanecer pelo menos um outro local para atendimento 24 horas? Então, como eu disse para os senhores, no período mais crítico deste ano e do ano passado, nós estendemos o horário da unidade de saúde, que desde o início foi dedicada como única e exclusivamente. Aliás, no início nós separamos as unidades. Tinha unidade que só tratava pediatria, tinha unidade que só tratava gestante, tinha unidade que só tratava síndrome respiratória. Sim. Nós separamos todo esse pessoal, todos esses pacientes. No período mais crítico, nós estendemos então o horário de atendimento do centro de saúde
para desafogar um pouco a UPA. Agora, no período noturno, realmente ficou a UPA apenas para o atendimento desse paciente suspeito. E hoje seria inviável devido a recursos humanos? Perdão, é hoje? Hoje, para manter um atendimento específico para pessoas com suspeita de Covid, a pessoa está com suspeita, sintomas do Covid. Sim. Para você manter uma unidade igual o postão aberta hoje, no período noturno, para essa pessoa ir lá se consultar e se medicar e fazer até o teste no período noturno, o grande obstáculo seria os recursos humanos? O recurso humano hoje, devido aos processos seletivos que nós conseguimos autorização, o recurso humano hoje para a Covid, processo seletivo exclusivo para a Covid, conforme manda a lei. Ele é suficiente para a Covid. Só que, como o senhor mesmo disse, a vacinação ela atingiu um público muito bom aqui em Mirassol. O gerenciamento da vacina está sendo excelente. Tanto é que nós estamos adiantando as doses, vocês podem ver aí. O número de pessoas com sintomas e com Covid diminuiu drasticamente. Então não há necessidade de você despender recurso público estendendo esse horário se aquela unidade de saúde ela não tem. Só para o senhor ter ideia, nós atendíamos no auge no centro de saúde em torno de 300 pessoas por dia. Hoje está atendendo 40, 50 pessoas, com médico o dia todo lá. Então, quer dizer, não há necessidade de você estender. A UPA não tem mais ninguém, está assim, tranquila mesmo. Então não tem necessidade, você pode pegar esse recurso e direcionar para outro lugar, outro local, outra ação. Certo. Uma pergunta, diretor. Vocês fazem acompanhamento das famílias carentes, né, por exemplo, e de acamados quando há necessidade? Olha, a senhora fala em relação ao pós-Covid, aquelas pessoas que foram acometidas pelo Isso. Covid e têm necessidade. E tem essa necessidade. Sim, o Departamento de Saúde ele não tem recurso humano suficiente. Até a minha resposta pode ser, vocês podem estar entendendo como contraditória, é o que a quantidade de profissionais que é possível contratação para combate ao Covid era médico, enfermeiro, é o pessoal de frente. Não era para o pós-Covid. Então a quantidade de profissionais que nós temos para o pós-Covid é pequena. Só que nenhuma família de pós-Covid deixa de ser assistida. Eu falo nenhuma porque se eu não souber daquela família, eu não tenho como. Se a família ela nos procura, a gente destaca sim uma equipe que vai até a casa, orienta uma, orienta duas, disponibilizamos as ambulâncias para retirar essas pessoas, irem até o ambulatório, fazer os tratamentos, conversando. Então você tem uma equipe de psicólogo, de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, temos sim. Contratamos agora, só para complementar, agora sim nós contratamos, porque nós podemos contratar, mais 3 fisioterapeutas que vão fazer o serviço na residência dessas pessoas, tá? Até elas se recuperarem a certo ponto de poderem né? E até porque muitas vezes é sabido tecnicamente que a fisioterapia em casa ela tem uma certa efetividade. Quando você leva ela até um centro de fisioterapia com equipamentos, a efetividade é maior. Mas sim, agora nós vamos... Mas todas as famílias que nos procuraram foram atendidas sim. Ah, isso é bom saber. Tá? O senhor acabou respondendo uma pergunta que eu iria fazer, porque ontem eu tive a reclamação de uma família de pós-Covid, que o atendimento fisioterapêutico dela estava marcado só para daqui 10 dias. Então, se houve um aumento no quadro de prestadores de serviços de fisioterapia, acredito eu que vai diminuir esse tempo aí. Vamos dizer assim, a fisioterapia de uma forma geral,
Agora não vamos falar de Covid. De uma forma geral, ela acaba, muitas vezes, demandando uma semana, 10 dias, porque a pessoa passa por uma pré-avaliação. Né? Agora, esses 3 fisioterapeutas que foram contratados, eles vão fazer só Covid, só pós-Covid. Então, já vai ser disponibilizado, a partir do dia 1º, eles estavam trabalhando, 1º de setembro, será disponibilizado para eles todo o equipamento que eles têm necessidade para ir até a residência e fazer o tratamento dessas pessoas que necessitem, né? Então, a gente conclui que em gestão anterior não existia esse atendimento pós-Covid, mas na atual gestão ela foi ampliada. Existia uma certa dificuldade na gestão anterior, na contratação de pessoas por processo seletivo. Esta gestão, ela tem um olhar um pouco mais profissional, um olhar mais humano, e conseguimos fazer 3 processos seletivos esse ano, enquanto que o ano passado, a muitas custas, conseguimos 1. Entendi. Então a empatia com relação ao Covid, pelo que eu entendi, na visão do senhor, na gestão atual, ela foi melhor do que na gestão anterior. Sim, é como eu disse, não houve omissão, houve a abertura do Poder Executivo para tudo que nós precisávamos, mas a dificuldade em desenvolver as ações contra o Covid nessa administração está muito menos dificultoso, muito menos, mas assim, muito rápido as coisas, funciona de uma forma... É bem dinâmica. Bem dinâmica, e o prefeito, ele apoia mesmo, ele não quer saber, ele quer saber, tem que ajudar, tem que ajudar, tem que fazer. Né? Satisfeito. É isso. Capitão. Então, Sr. Albino Trevisan Neto, muito obrigado, tá? Por dispor do seu tempo, vir aqui, da transparência sobre a verba Covid-19, CPI da Covid-19. Agradeço a todos os vereadores, a comissão, doutor Matheus, os funcionários, Tiago, Ana, Dona Esther, os meninos da filmagem, Dinan, Nilton. Tá? Eu agradeço. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.